O Guia de Profissões de hoje apresenta o curso de História da Unesp. O aluno tem uma opção muito ampla de formas e atividades extracurriculares. Conheça o curso oferecido em Assis e o trabalho de profissionais da área. Pesquisa na história que faz essa história se movimentar. Então, atualmente eu trabalho como pesquisador cinematográfico e documentarista. E você ainda confere uma dica que vai te ajudar no vestibular. Fique ligado, o Guia de Profissões começa agora. Dentro e fora das telas, a história sempre teve um papel de destaque. Afinal, é impossível falar sobre qualquer coisa nos dias atuais sem tomar referências do passado. Isso porque muito do que vivemos hoje é reflexo do comportamento das sociedades antigas, de suas crenças e costumes. Analisar o passado para compreender o presente, resgatar e preservar nossa memória. Esse é o trabalho do historiador. A história é a ciência que estuda o homem e sua relação com o tempo e o espaço. E o historiador é o profissional que analisa documentos para investigar a história do homem no âmbito cultural, religioso, político, econômico e social. Mas e durante a graduação? Será que os alunos analisam documentos também? O que será que se estuda no curso de História? Antropologia, sociologia. Deve ter muita leitura, deve ser muito pesado o curso nesse sentido. Será que é isso mesmo? Vamos conferir. O nosso curso é um curso com bastante interface prática, porque ele é um curso de licenciatura. Então ele tem as disciplinas técnicas da área de História, desde as disciplinas mais eruditas, como por exemplo História Antiga, Teoria da História, até disciplinas propriamente práticas, né? Como por exemplo o uso dos meios de comunicação no ensino de História. O nosso departamento acaba de constituir uma unidade museológica experimental que vai funcionar como um laboratório na montagem de exposições. O trabalho prático que é realizado ali, ele está vinculado ao trabalho teórico da disciplina de Patrimônio, Acervos e Coleções, que está na grade do curso de graduação, e esse laboratório visa atender a esse exercício de concepção de uma exposição museológica. Eu ministro o curso de História Moderna e, além disso, também Sociologia e História Social da Cultura. Então, nós vamos estudar dentro da história moderna como é que se desenvolve uma estrutura política e econômica no mundo europeu que vai se estender para o resto do mundo, inclusive para o Brasil, né? E na segunda parte eu me dedico à história social da cultura, então vendo alguns aspectos mais ligados à sociedade. Eu procuro sempre estabelecer a história da Idade Moderna com a atualidade, eu acho que a função da história e do historiador é essa mesma, né? E eu acho que nós temos sempre no final de cada aula uma receptividade muito grande por parte dos alunos, porque eu incentivo o debate, eu sempre peço que eles se coloquem, que estabeleçam relações. Para quem está pensando em cursar História, que o aluno precisa, assim, em primeiro lugar, gostar de ler, porque é a base, né? Não tem aquela ideia de dados e fatos e datas, o que muitas pessoas que estão fora do curso pensam que ele é assim, né? Memorização de eventos. Não, é assim, é uma construção de conhecimento mesmo, é tijolinho acima de tijolinho, é leitura após leitura. Então ele precisa ser dedicado e gostar muito de ler. As atividades extracurriculares também são de grande importância para os alunos de História. Nós somos o único curso que tem uma empresa júnior de História. Então esse projeto ele está já no 3º ano, ele envolve alunos de graduação, na organização de eventos, na disseminação de ações, na divulgação de patrimônio cultural. Além da empresa júnior, nós temos vários grupos de pesquisa credenciados junto ao CNPq, que participam de eventos especializados, de forma que o aluno tem uma opção muito ampla de formas e atividades extracurriculares que vão enriquecer a sua formação
Eu participei por 2 anos da empresa Júnior de História. Eu fiz parte também do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, do governo federal. Você desenvolve um projeto na escola pública, na escola estadual, no caso aqui, com a supervisão de um professor na escola e a supervisão do professor na universidade. Atualmente eu tenho bolsa de iniciação científica pelo PIBIC, que também é federal. E eu desenvolvo um projeto de pesquisa, né? E tive contato com outros projetos de extensão no campus, que a gente tem uma quantidade considerável de projetos de extensão. Os alunos da Unesp de Assis ainda podem aprimorar os estudos participando da Semana de História. Nós já estamos na 32ª edição, portanto são praticamente 32 anos que nós organizamos esse evento. É um evento que já tem uma visibilidade muito grande no Brasil inteiro, então nós temos professores convidados de vários estados, inclusive do exterior, né? Sempre após o evento nós fazemos uma edição daquilo que é publicado e discutido aqui. É uma semana muito rica em que os alunos têm um momento de reflexão fora daquele momento comum de aula, de leitura de texto e debate. Com certeza, a exposição de ideias e a troca de conhecimento enriquecem ainda mais a formação do aluno de História. E além de atuar como professor, ele poderá seguir outros caminhos após a graduação. Há uma crescente demanda no mercado de trabalho por profissionais de ciências humanas em geral e de história em particular, para trabalhar junto à produção cultural, principalmente cinema, TV, teatro, centros culturais, bibliotecas, organizações não governamentais e o próprio setor público no desenvolvimento de políticas públicas específicas na promoção, no estudo, na divulgação do patrimônio cultural brasileiro e internacional. A Unesp oferece o curso de História nas cidades de Assis e Franca. A duração do curso é de 4 anos e a concorrência é de aproximadamente 6 candidatos por vaga. No próximo bloco, a gente vai conhecer o trabalho de quem já se formou e você ainda confere a nossa dica de hoje. O Guia de Profissões volta já. Hoje o Guia de Profissões fala sobre História. Agora que você já conheceu o curso da Unesp, que tal conferir o trabalho de profissionais da área? Atualmente, eu estou desenvolvendo minha pesquisa de doutorado e eu trabalho com uma área que é um pouco novidade dentro da área de História, que é a história da mídia. Eu trabalho com a história da televisão, mais especificamente. Trabalho com 2 emissoras educativas, uma brasileira e uma francesa, em perspectiva comparada, o canal Futura e a 5e francesa. E a ideia da pesquisa é justamente tentar compreender um pouco como são as formas de televisões educativas nesse final da década de 90, no final do século XX. Entender um pouco de que forma os meios de comunicação estão ocupados com a questão educativa e um pouco nessa perspectiva. Muitas vezes a televisão ela é vista como algo que é o rotineiro, é o cotidiano, é aquilo que está ali fazendo companhia para a gente todos os dias, e a gente acaba esquecendo que esse meio também tem uma história e ele acompanha também a nossa história. Então, no caso da minha pesquisa, eu viso justamente tentar compreender como essas 2 emissoras, elas tiveram um papel dentro desse contexto do final da década de 90, num contexto, no caso aí são 2 contextos diferentes, né? Porque no caso do Brasil, nós temos um período, de certa forma, no qual o Estado ele vai estar um pouco alheio à questão das TVs educativas, e aí parte da iniciativa privada, o interesse por criar uma emissora educativa, que é o caso da Fundação Roberto Marinho, que cria o canal Futura, e no caso da França é o contrário. Depois de um processo de privatização que foi sofrido durante a década de 80, o setor público retoma o investimento e cria esse canal educativo, né, que é a 5e, no final de 94. Muitas vezes imagina que a história ela é algo fixa, ela é algo que
está e que a gente, que de certa forma, que a história é algo que está estratificado, que ela não muda. E o que a gente aprende quando a gente entra no curso de História é que a história ela muda todo dia. E ela muda justamente por quê? Por conta da pesquisa. Então é a pesquisa na história que faz essa história se movimentar. Porque na verdade a história não é falar do passado, a história é o olhar do presente sobre o passado. Então, conforme esse presente muda, essa história também muda. Então aí que tá, essa é a grande riqueza da pesquisa em história. Então, atualmente eu trabalho como pesquisador cinematográfico e documentarista. A minha rotina de trabalho consiste em planejar e executar todo o processo de pesquisa referente ao tema que vai ser evidenciado no documentário. Então, eu planejo, eu executo essa pesquisa para que o diretor tenha um conhecimento maior do que ele vai falar no documentário e também oferecer a ele outras opções de abordagem possíveis. Geralmente são documentários com viés histórico, antropológico e biográfico. Então, a pesquisa histórica está presente nesses documentários. Teve um documentário sobre um músico caipira, que eu fiz a pesquisa, e a abordagem que o diretor ele gostaria de dar teve que ser modificada, porque através das minhas pesquisas, a abordagem que ele queria dar foi desconstruída. Então, ele teve que dar uma outra visão para o documentário, porque ia ser inverídico a abordagem inicial que ele pretendia dar para o documentário. Para quem pensa em prestar o vestibular para o curso de História, eu acho que sim, é importante essa pessoa gostar de ler. Outra coisa é ser um questionador. A pessoa não pode ser um ser passivo, que aceita todas as informações e não questiona. A cada trabalho que eu realizo, eu tenho certeza que eu adquiri um pouco mais de conhecimento. Às vezes eu vou pesquisar um documentário, eu não sei quase nada sobre aquele tema. Um conhecimento mínimo às vezes. E quando o projeto é realizado, depois do processo de pesquisa, eu estou totalmente imerso no tema, conhecendo por vários prismas. Então, isso é o que tem mais satisfatório no meu trabalho. Vejo que a importância do historiador para a sociedade está na sua atuação como protagonista na preservação e na busca do conhecimento. Dessa forma, o historiador ele está colaborando e auxiliando a construção e reconstrução da identidade humana. O salário do profissional formado em História pode variar, mas em média a remuneração inicial é de R$ 1.700. Se você está se preparando para o vestibular, chegou a hora do guia te dar aquela ajudinha. O homem está no planeta há mais ou menos 190 mil anos. E durante esse período já passamos por diversos tipos de sociedades, sistemas políticos e manifestações sociais e culturais. Uma forma para estudar tantos acontecimentos é criar um varal do tempo. Em um papel, escreva os principais acontecimentos da história em tópicos e anote a página do livro em que ele se encontra. Pendure as folhas de papel em um varal de barbante em ordem cronológica. Assim fica mais fácil para revisar os temas e você terá uma visão melhor dos acontecimentos ao longo da história. E aí, gostou da dica? Confira mais dicas como essa no nosso site www.tv.unesp.br/guia de profissões. Lá você também encontra mais informações sobre o curso de História, nossos programas anteriores e um conteúdo especial para o vestibular. E se você tem dúvidas ou sugestões para os próximos programas, envie para o nosso e-mail contato@tvu.unesp.br. Até a próxima!